Eu sou a professora Caterina e esse é o meu ajudante, Santiago, vai nos ajudar a entender um pouco sobre a simetria e a teoria de grupos. Durante esse curso, nós vamos aprender o conceito de grupos, simetria, elemento de simetria, operador de simetria, grupos de ponto e as aplicações desses conceitos em espectroscopia. Então, vamos iniciar com o conceito de grupos. Bom, essencialmente, um grupo é um conjunto de elementos abstratos ou concretos, finitos ou infinitos. E para que um grupo seja considerado um grupo, ele tem que seguir 4 postulados, em que nós temos: o primeiro é a relação de encerramento, em que a associação de A com B vai resultar no elemento C, e o elemento C tem que pertencer ao grupo. Então, a gente sabe que nesse postulado, ele nos diz que A, B e C pertencem ao mesmo grupo. Então, o Santiago trouxe aqui um monte de bloquinhos de montar, ele inclusive está brincando com os elementos A, B, para que a gente possa entender se a gente consegue fazer a lei dos grupos, do conceito de grupos, utilizando bloquinhos de montar. Então, inicialmente, nós temos o elemento A, que é uma rodinha. Santiago, mostra a rodinha. Então, nós temos o elemento A, que é uma rodinha, e o elemento B, que é um carrinho faltando a rodinha. Então, se a gente juntar os dois, que é o que o Santiago está tentando fazer, a gente vai formar um carrinho. E a gente consegue, então, saber que nós temos A, B e C dentro do grupo de bloquinhos de montar. A segunda lei é a lei de associação, em que, se a gente fizer a associação de A com B e o produto disso associar com C, nós teremos que ter o mesmo produto quando a gente tiver a junção de B com C e depois o produto disso juntar com A. Então, a gente tem A, uma rodinha, com B. Então, o produto disso, quando a gente associa com C, a gente tem um carrinho montado. Papai, mamãe. E se a gente fizer ao contrário, juntar B, que é o do meio, com C, depois com B, com A, desculpa, nós teremos o mesmo carrinho montado. Então, por enquanto, os bloquinhos de montar conseguem fazer parte de um grupo. Bom, agora eu vou ter que tirar o Santiago do nosso exemplo, porque o grupo que ele quis estudar não serve como um exemplo na teoria de grupos. E por que será? Bom, como eu disse para vocês, nós precisamos seguir 4 postulados básicos. E o grupo do Lego apenas funcionava com 2 postulados básicos. Agora a gente vai ver os próximos 2 postulados e a gente vai entender por que o grupo do Lego não funciona na teoria de grupos. Bom, um grupo, ele precisa ter um elemento identidade e que esse elemento, na hora que a gente combina com qualquer outro elemento do grupo, ele não vai alterar a essência desse elemento do grupo. Então, ele vai ser como um elemento neutro. E no Lego, nós não temos um elemento assim. Dessa forma, a gente não consegue fazer a teoria de grupos com o Lego. Outro postulado que o conceito de grupos não é aplicado no Lego é de que nós temos que ter um inverso e que o somatório, a multiplicação de um elemento com seu inverso vai dar neste elemento neutro. Né? Como nós não temos o elemento neutro, nós também não vamos ter um inverso no conjunto de Legos. Nós, essencialmente, durante este curso, nós vamos trabalhar com grupos finitos, em que nós sabemos quantos elementos nós temos no nosso grupo, e quando ele tem um tamanho razoável, nós conseguimos formar tabelas dessa maneira e conseguimos estudar as relações entre os elementos. Então, a gente consegue fazer linhas e colunas, colocando os elementos pertencentes a esse grupo, e a gente consegue estudar a relação entre esses elementos. Geralmente, a relação de A com B é diferente da relação de B com A, em que nós temos produtos diferentes quando nós estamos estudando A e B,
e de quando nós estamos estudando B com A. Mas, em alguns grupos, nós podemos ter a relação de A com B sendo igual a B com A. E se isso for seguido sempre em todo o grupo, nós teremos então um grupo que é chamado de abeliano. Um exemplo do dia a dia que contém a teoria de grupos é o cubo mágico, em que os elementos que fazem parte do grupo não são os cubinhos ou as faces, são os movimentos do cubo. Então, se a gente segue esta teoria de movimentos do grupo, do cubo, a gente consegue pensar que qualquer coisa na natureza pode ter uma essencialidade de grupo, que a gente pode pensar em como movimentar as coisas da natureza para que ela pertença a um grupo. Como assim? Então, o cubo mágico, a gente pode movimentar as faces e cada um desses movimentos vai ter uma denominação e que vai nos dizer se a gente vai virar a face no sentido horário, anti-horário, ou se a gente vai virar 180 graus ou 90 graus. E isso vai, então, conseguir chegar na teoria de grupos, como eu disse para vocês. E ela pertence, ela consegue ter os 4 postulados. Então, se a gente movimentar 2 vezes 180 graus, a gente vai movimentar 360 graus, e a gente tem, então, o elemento neutro, em que nada se altera. Então, desta maneira, a gente consegue, com movimentos, inserir os objetos do nosso dia a dia dentro das teorias de grupo. Então, neste caso, se a gente utilizar como elementos os movimentos e não as coisas em si, aí a gente consegue colocar até o exemplo do Santiago na teoria de grupos. Então, agora, sabendo disso, a gente consegue chegar nos conceitos de simetria. Então, agora a gente vai ver o que é um elemento de simetria e o que é um operador de simetria. Bom, essencialmente, a simetria na natureza, ela nos diz muito sobre a beleza das coisas que a gente observa. Então, a gente observa uma coisa simétrica e acha aquilo muito bonito. Na química, a gente não está tratando com a beleza da química, obviamente. A gente está tratando com o arranjo espacial dos átomos e como esses átomos se relacionam entre si e como isso vai resultar numa mudança espectroscópica. Então, a gente consegue prever espectros das moléculas a partir do uso da simetria e da teoria de grupos. E apesar da gente ter exemplos de moléculas simétricas na natureza, por exemplo, todas essas moléculas que eu estou mostrando para vocês são simétricas. Entretanto, cada uma delas tem uma simetria diferente e isso vai acarretar em um espectro diferente, em uma propriedade química e física diferente para essas moléculas. Então, é bastante interessante a gente entender os conceitos por trás da simetria. Como eu disse para vocês, o conceito de simetria está atrelado ao movimento de um objeto. Então, aqui a gente vai estudar o movimento das moléculas. Então, para que a gente consiga determinar a simetria de uma molécula, a gente precisa seguir alguns passos. Então, inicialmente, a gente tem que colocar a molécula no plano cartesiano. Então, a gente desenha os eixos x, y e z e coloca a molécula no plano cartesiano. Não podemos colocá-la de qualquer maneira no plano cartesiano. Nós precisamos colocar o centro de massa na origem do plano cartesiano. Então, por exemplo, a gente tem a molécula de água e o centro de massa da molécula de água é o oxigênio. Então, a gente vai colocar o oxigênio no centro do nosso plano cartesiano, certo? Então, a gente pode fazer uma operação de simetria, mas peraí, não falei o que era uma operação de simetria. Bom, a operação de simetria é aquilo que eu estava falando antes, é o movimento que vai ser o nosso elemento do nosso grupo. Então, seguindo esse conceito, um operador de simetria é uma ação que movimenta a molécula para chegar em uma nova orientação.
E essa nova orientação, ela se parece com a inicial, então a gente não consegue distinguir a molécula antes e depois dessa operação de simetria. Por exemplo, se nós temos um triângulo com os vértices A, B e C e rotacionarmos esse triângulo, a gente pode tombar esse triângulo colocando o vértice A na base, e o vértice B continua na base, só que do outro lado, e o vértice C agora está no pico. Só que se a gente compara sem pensar que a gente tem rotulado os vértices, a gente não consegue distinguir qual triângulo é o inicial e qual é o final. Então, isso é um operador de simetria. O operador de simetria é uma ação, um movimento, certo? Em uma molécula, por exemplo, a molécula de água, a gente pode ter uma rotação, por exemplo, como está nesse GIF. Então, a molécula de água vai rotacionando 180 graus e a gente não consegue distinguir a molécula de água antes e depois da operação de simetria. E toda operação, todo movimento, ele vai acontecer em cima de alguma coisa. Pode ser um eixo, um ponto ou um plano. Então, a rotação, ela acontece por cima de um eixo. E quando ela acontece sobre um eixo, o eixo se chama elemento de simetria. Bom, então, como eu disse para vocês, um elemento de simetria vai ser um ponto, um eixo ou um plano sobre o qual a operação, que é um movimento, é uma ação que vai ser realizada. Então, no caso aqui, nós temos uma molécula que está no plano x e y e o nosso eixo z é o nosso elemento de simetria, que vai ser sobre o qual a gente vai poder fazer uma ação. E a ação sobre um eixo é uma rotação. Então, no caso aqui, a gente vai rotacionar a molécula no sentido horário e a gente vai, então, colocar o A2 no lugar do A1. Vamos colocar o A3 no lugar do A2 e o A1 no lugar do A3. Então, dessa maneira, se a gente não tiver rotulado os elementos, a gente não consegue saber qual que é a molécula inicial e final antes da nossa operação de simetria. E o nosso elemento de simetria é este eixo de rotação, que no caso dessa molécula é o eixo Z. Então, aqui, só para ilustrar, a gente rotaciona no sentido horário e consegue, então, fazer essa operação de simetria sobre este elemento de simetria, que é o eixo. Para ilustrar melhor o exemplo de rotação sobre um eixo, nós temos aqui um catavento. Então, o eixo de simetria, em que nós temos o elemento de simetria, é este ponto do catavento. Então, toda vez que a gente rotaciona o catavento, a gente pode rotacionar até 4 vezes para que ele volte à sua posição inicial. E toda vez que a gente rotaciona, a gente não sabe distinguir qual que é o catavento inicial ou o catavento final. Então, neste caso, nós temos novamente um eixo, e esse eixo é o nosso elemento de simetria, sobre o qual ocorre a operação de rotação. Um outro elemento de simetria é um plano, e nesse caso é um plano especular, ou seja, a gente pode cortar a molécula e a molécula é igual de um lado quanto do outro. Então, aqui a gente consegue até cortar átomos, como vocês podem ver, a gente está cortando o cloro e o hidrogênio, e a gente tem a molécula igual, tanto de um lado do plano quanto do outro. Então, nesse caso, a operação de simetria é a reflexão. E o elemento de simetria é um plano especular. O outro elemento de simetria possível é um ponto. Então, se a gente desenha uma molécula como esta, e a gente consegue traçar uma linha reta e chegar no mesmo elemento, igual a ela, que está equidistante de um ponto, que é esse ponto central aqui, nós temos, então, um ponto de simetria. Como a gente
pode ver, a gente tem o hidrogênio deste lado e o hidrogênio deste lado. E quando a gente cruza a molécula, esses hidrogênios estão equidistantes. Então, este é um ponto de simetria, que a gente pode inverter a molécula, certo? Bom, como eu disse para vocês, os operadores de simetria são as funções, as ações que vão ocorrer sobre uma molécula. Então, a gente pode escolher um movimento e realizar sobre essa molécula para que a gente tenha, então, nossos elementos de um grupo. Dentre os operadores de simetria, nós temos a rotação, a reflexão, a inversão, que são os mais fáceis de entender, que eu mostrei para vocês como ocorre. Nós temos também a rotação, reflexão e a identidade. Bom, agora nós vamos ver como funcionam esses 5 operadores de simetria. Iniciando primeiramente com o operador de rotação. Bom, o operador de simetria de rotação, ele é designado com um C. Esse C, ele deriva de cíclico, então fica fácil da gente lembrar, porque se a gente rotaciona, a gente consegue fazer um círculo, então C de círculo. Então, primeiramente, a gente coloca a nossa molécula no centro do nosso plano cartesiano, com o centro de massa no centro do plano cartesiano, certo? Então, a gente pode verificar se essa molécula tem um eixo de rotação. E a molécula de oxigênio, ela tem um eixo de rotação, que a gente pode rotacionar 180 graus. Então, se a gente rotaciona a molécula de água 180 graus, a gente consegue inverter a posição do hidrogênio 1 e do hidrogênio 2, como está mostrado nessa figura. Então, o eixo de rotação, neste caso, é o eixo Z. Então, o eixo Z é o elemento de simetria e o operador de simetria é a rotação, que a gente designa C. Como a gente consegue rotacionar a molécula 2 vezes para que ela volte à sua posição inicial, a gente designa este operador como C2. Tudo bem? Caso a gente esteja tratando com uma molécula que possui mais de um eixo rotacional, então ela pode ter 2 eixos rotacionais, a gente escolhe o rotacional de maior ordem. Então, se a gente tem um C5 e um C2, a gente escolhe o C5 como o eixo rotacional principal. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho um exemplo em que a gente tem mais de um eixo de rotação. Então, nós temos aqui uma molécula que tem o eixo Z como um centro de rotação C3, que a gente pode rotacionar essa molécula C3 aqui. E nós também temos um C2. Se a gente tombar essa molécula desta maneira, a gente consegue rotacionar essa molécula 2 vezes. Então, a gente escolhe qual eixo? O eixo de maior número. Então, a gente faz... o C3 é o eixo de rotação principal desta molécula. Tudo bem? Bom, o próximo operador de simetria é a inversão, que a gente designa com I de inversão. Então, a gente tem o elemento de simetria, é um ponto, sobre o qual, quando a gente segue, a gente tem que encontrar alguém igual a ele, só equidistante deste ponto. Então, aqui nós temos um octaedro, uma molécula octaédrica, que tem 6 ligantes iguais. Então, e eles estão equidistantes do centro deste octaedro. Então, na hora que a gente traça uma linha reta, por exemplo, entre 1 e 6, a gente cruza com esse ponto de inversão e consegue inverter a ordem entre eles. Então, o 6 fica no lugar do 1 e o 1 fica no lugar do 6.
e assim por diante. Então, a gente tem o 2 e o 4, e o 5 e o 3 se invertem de posição. Isso ocorre simultaneamente com todos os pontos. Bom, o próximo operador de simetria que nós temos é a reflexão, que a gente designa com sigma, em que nós temos, então, um plano especular. Esse plano especular ele pode ser vertical ao eixo principal de rotação, ele pode ser horizontal ao eixo principal de rotação, ou ele pode ser diedral ao eixo principal de rotação. E isso, então, vai nos dar 3 tipos de operadores de reflexão diferentes. Então, se a gente tem, como aqui no caso da água, um plano de reflexão que corta a molécula, e esse plano corta verticalmente o nosso eixo principal de rotação, nós temos um sigma V, sendo V de vertical ao eixo principal de rotação. O outro plano que nós podemos ter é o plano que corta horizontalmente e divide o nosso eixo principal de rotação em 2 partes. Então, nós temos aqui o eixo Z, sendo o eixo principal de rotação da molécula de PCl5, que é um C3, como eu já mostrei para vocês. Aqui no plano XY, nós temos um plano especular que ele divide o nosso eixo de rotação em 2, horizontalmente. Então, nós designamos como sigma H. H de horizontal ao eixo principal de rotação. O plano diedral, então, a gente trouxe um exemplo que é o benzeno. Então, se a gente olha o benzeno por cima, nós temos esta visão. O centro do benzeno tem um C6, então que a gente pode rotacionar o benzeno 6 vezes. E nós temos, então, um sigma V, que corta o eixo principal de rotação. E caso a gente tenha um outro plano que corta este eixo no ângulo de 45 graus, nós temos, então, um sigma D, que é de diedral. Então, quando a gente olha de lado, nós temos esta visão. Então, o sigma V, ele corta os átomos. O sigma D, não, ele corta entre os átomos, como nós estamos observando aqui neste exemplo. O quarto operador de simetria que eu gostaria de mostrar para vocês é o de rotação-reflexão. Então, para que ele funcione, a gente tem que seguir esta ordem, rotação-reflexão. E a gente designa ele como S. Então, a gente, por exemplo, nesta molécula aqui, se a gente for pensar, a gente pode rotacionar a molécula e, por enquanto, a gente consegue distinguir a molécula final da molécula inicial, pois estão diferentes. Mas na hora que a gente corta a molécula com um plano especular, a gente volta para uma posição que é similar à posição inicial da molécula. Então, a gente não consegue distinguir mais a posição inicial da posição final dos átomos. Então, dessa forma, nós temos, então, um operador de simetria chamado rotação-reflexão. Aqui, como a gente faz, a gente pode fazer essa rotação-reflexão 2 vezes, nós temos um C2, a gente designa como S2. E o operador identidade, como vocês têm que lembrar na teoria de grupos, que eu falei logo no início, que o grupo de Lego do Santiago não funcionava, ela é a operação em que não muda nada, ela não pode alterar nada no nosso elemento. Então, a gente tem a operação identidade, ela mantém a molécula da mesma forma. É como se ela rotacionasse a molécula 360 graus. Então, a gente gira a molécula 360 graus e ela continua da mesma forma como estava inicialmente.
O A1 permanece no A1, o A2 permanece na posição do A2 inicial e o A3 permanece na posição do A3 inicial. Bom, gostaria de concluir esta aula inicial, relembrando os conceitos que a gente observou durante esta aula. Então, nós vimos o que é um grupo, e para que um grupo seja considerado um grupo, ele tem que entrar com os 4 postulados, sendo o postulado de encerramento, o postulado de associação, de identidade e de inverso. E eles têm que existir dentro do grupo. E nós vimos também que a simetria está em todas as coisas da natureza e que nós podemos usar um operador de simetria como um elemento dentro de um grupo, e nós vamos ver isso mais para frente nas próximas aulas. E um operador de simetria é uma ação ou um movimento, e o elemento de simetria é por onde o operador vai agir. E nós vimos então os operadores de rotação, de inversão, de reflexão, de rotação-reflexão e o identidade. E eu gostaria de deixar para vocês este vídeo em que mostra para vocês como que um cubo mágico e a música estão associados com a teoria de grupo, porque vocês vão ver como a simetria está associada à teoria de grupo. Até o próximo vídeo. Até mais.